Os ônibus Flexible estiveram presentes no Brasil em pequena quantidade, quando chegaram importados diretamente dos Estados Unidos. Porém, foi um dos modelos mais marcantes na história do transporte no Brasil, com seu design, motorização e conforto, sucesso que inspirou vários fabricantes nacionais de carrocerias. Veja agora a história desta lenda. Na década de 50 no Brasil, o transporte rodoviário de passageiros encontrava-se em fase de grande crescimento para atender a volumosa demanda que surgia. Neste contexto, várias empresas e fabricantes se desdobravam para construir e oferecer o melhor transporte para os passageiros. E no caso do ônibus modelo Flexible VL100, protagonista desse vídeo, sua história está ligada diretamente à Expresso Brasileiro, uma empresa paulista que os importou há mais de 70 anos. Voltando um pouco naquele tempo para entender como isso ocorreu, veremos que a Expresso Brasileiro tinha uma tradicional rivalidade com outra grande empresa de transporte de passageiros, a Aviação Cometa. As duas empresas, na década de 50, em busca de oferecer um serviço diferenciado para atrair clientes, viam nos ônibus importados, principalmente nos modelos GM americanos, a oportunidade de dar o luxo e conforto que ainda não estavam disponíveis nos ônibus fabricados no país. Em 1954, a Cometa importou dos Estados Unidos 30 modelos dos recém-lançados e lendários GM PD 4104, que aqui ficaram conhecidos como Morubixaba. A Expresso Brasileiro não podia ficar para trás e tinha que apresentar um ônibus diferenciado, ainda não encontrado na indústria nacional. Assim, em 1956, importou, depois de um altíssimo investimento, 30 ônibus da fabricante americana Flexible, modelo VL100, com vidros Ray-Ban, carroceria em 2 níveis e motor de Troy Diesel modelo 6V71, o mesmo usado no GM PD da Cometa. A fabricante Flexible possui uma interessante história. Começou em 1913 como Flexible Sidecar Company, para fabricar carros laterais para motocicletas com montagem flexível, daí a origem do nome. Em 1919, a empresa abandonou o primeiro E na palavra Flexible e mudou seu nome para The Flexible Company, à medida que o negócio buscava novas oportunidades de expansão, fabricação de carros e ônibus. A partir de 1953, se tornaria um dos maiores fabricantes de ônibus rodoviários da América do Norte. O clássico modelo VL, abreviação de Vistaliner, dos quais unidades seriam importadas pela Expresso Brasileiro, foi lançado em 1954 e fabricado até 59. Porém, a importação, que seria um grande sonho, foi um grande problema no início. Esses ônibus ficaram quase 3 anos retidos na alfândega. Era uma época de política desenvolvimentista do Parque Industrial Brasileiro, e embora a indústria de ônibus estivesse passos atrás das fabricantes internacionais, várias restrições, tributos e encargos eram criados justamente para desestimular as importações. A Expresso Brasileiro tinha feito um grande investimento, vendendo carros e outros bens para a importação dos ônibus, mas foi obrigada a vê-los envelhecendo quase 3 anos na alfândega e teve que operar menos viagens e com veículos mais antigos. Vencida a barreira alfandegária, os VL100 foram liberados para a Expresso Brasileiro, que logicamente os colocou na linha Rio-São Paulo, investindo pesado em propagandas. Passou a chamá-los de Diplomata, conseguindo se destacar novamente na famosa e rentável linha. O Flexible VL100 tinha todas as inovações esperadas de um ônibus da época, afinal era recém-lançado na América do Norte. Construído todo em alumínio, tinha um design marcante, com o teto e piso em 2 níveis, capacidade para 41 passageiros e ar-condicionado. O motor era um Detroit Diesel de 2 tempos, modelo de 6 cilindros em V, que totalizava 7,2 litros, era montado na transversal e com potência que rendia 211 cavalos, associado a um câmbio mecânico de 5 marchas.
Originalmente os Flexible tinham motor Cummins, mas a troca teria sido um pedido da Expresso Brasileiro. Uma curiosidade é que o motor Detroit Diesel de 211 cavalos, usado nesses ônibus, também ficou conhecido como GM Marítimo, por equipar algumas embarcações, como as balsas que faziam a travessia Santos-Guarujá do canal de acesso ao Porto de Santos. Tanto o GM da Cometa quanto o VL100 da Expresso Brasileiro marcaram o acirramento da concorrência entre as duas empresas. Mas devido à restrição às importações que já tinham sido impostas pela política de incentivo à indústria nacional de Juscelino Kubitschek, trazer novos ônibus tornou-se impraticável e não houve continuação nas importações. A Cometa, no entanto, queria manter o padrão para ficar à frente das concorrentes. A solução foi abrir parceria com empresas nacionais nos anos 60, como a encarroçadora Striuli e depois a Ciferal, nas mãos da qual surgiu o modelo Dinossauro. A história dele completa também é contada aqui no canal. Voltando ao Diplomata da Expresso Brasileiro, eles circularam na rota Rio-São Paulo até aproximadamente 1967, quando a frota restante foi vendida para a empresa de fretamento Breda, de São Bernardo do Campo. Os veículos então foram pintados nas cores da empresa, azul e vermelho, mas mantinham o fundo de tom alumínio, preservando o requinte especial da época da Expresso Brasileiro. Algumas pequenas reformas também foram feitas, como por exemplo, a troca da suspensão por barra de torção e borrachas, chamada de Torsilastic, por bolsas pneumáticas usadas nos ônibus Scania. O apelido Diplomata passou a ser Bandeirante. Os ônibus faziam serviços que ligavam os aeroportos de Congonhas, na capital paulista, e o de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Apesar deles já terem sido usados, eles fizeram sucesso. O design era diferente e o conforto não ficava para trás de muitos veículos novos para aquela época. A empresa fazia questão de exibi-los em suas propagandas. Assim como o GM da Cometa, o Flexible também inspirou alguns modelos brasileiros. Um deles, por exemplo, foi o modelo criado pela CIRB, uma empresa com origem no setor imobiliário, mas que também se aventurou no ramo de peças, acessórios, vendas de veículos e também fabricou carrocerias rodoviárias com teto semi-elevado, inspirados nos ônibus americanos, utilizando os tradicionais chassis com motor dianteiro da Mercedes. Outro exemplo foi a Striuli, que chegou a desenvolver um protótipo com teto em 2 níveis, na época em que também desenvolvia os modelos baseados no GM. A principal inspiração, porém, foi o da Nielsen, que em 1961 lançou seu primeiro Diplomata, que pelas próximas décadas seria o sucesso da marca. Era um modelo rodoviário, com teto em 2 níveis, baseado claramente nos americanos Flexible VL100, do qual pegou até o nome Diplomata, montado inicialmente sobre chassis Mercedes, mas logo sobre os Scanias e outros. Os últimos ônibus VL100 começaram a se aposentar no Brasil entre 77 e 81, pois, para a tristeza dos busólogos, muitos já tinham sido desmontados porque a manutenção ficava cara devido à dificuldade de importação das peças ou fabricação de componentes similares nacionais. Das pouquíssimas unidades restantes, algumas foram restauradas por colecionadores. Mesmo se passando tanto tempo, ainda é um ônibus muito lembrado e referenciado por sua icônica participação na história do transporte rodoviário de passageiros no Brasil. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e veja os outros vídeos. Também deixe seu like e comentário. Até o próximo!